Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso episódio hoje está daquele modelo incrível. Estou tendo a honra, a satisfação de estar aqui recebendo os nossos estúdios em Goiânia, para todo o Brasil, para toda a nossa audiência, um grande player de mercado que veio diretamente de Pato Branco, Paraná, dar o seu depoimento e fazer uma pincelada técnica no que concerne ao universo do que é uma agência de marketing. Então hoje nós vamos fazer um mergulho aprofundado. A gente vai poder desmistificar todas aquelas nomenclaturas muito complexas e trazer uma proposta de uma adição diferente e que está realmente atendendo e vindo de encontro com o empreendedor, com o empresário e para você que necessita de uma agência de marketing completa no seu dia a dia. Estou tendo a honra e a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios Paloma Piloneto. Paloma, seja muito bem-vinda à nossa casa, seja muito bem-vinda a Goiânia. Hoje vai ser aquele bate-papo maravilhoso. Eu gostaria que você se apresentasse, fazendo um adendo e adiantamento. Ela que é especialista em neuromarketing, vai falar um pouco da sua especialidade, da sua formação. Seja muito bem-vinda à nossa casa, aos nossos estúdios. Muito obrigada, Genilson. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal do Tank Talk. Então, estar aqui em Goiânia, viajar mais de 17 horas para chegar aqui e conversar com vocês é uma enorme satisfação. Né? Me apresentando para vocês, pessoal, meu nome é Paloma Piloneto. Eu sou CEO da Orior Marketing e sou especialista em neuromarketing, que é a compreensão do cérebro humano, né? Em específico do cliente. Sensacional, Paloma. Seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Seja muito bem-vinda a Goiânia. Essa viagem demorou um pouco para você vir de Pato Branco até aqui. Tá gostando da cidade de Goiânia? Conta pra gente um pouco. Nossa, eu tô amando. É uma cidade linda, ela tem muitas árvores, então por mais que ela é uma capital, você ainda sente, né, aquele ar limpo. Ela tem muita coisa para fazer, tem muito outdoor, então nós que somos do marketing, a gente gosta de ver como que a propaganda se relaciona com as pessoas, os clientes passam, é muito interessante, é uma cidade incrível. E fiquei sabendo, né, que ela é o coração do país, não sabia que ela tinha toda essa dimensão e estou muito feliz de estar aqui. Sensacional, realmente a nossa capital, além de muito arborizada, ela é muito acolhedora. Sim. Isso é um traço da nossa gente, a gente fica feliz de ter essa leitura de você que está vindo para cá realizar esse trabalho. Mas indo ali para a questão da agência de marketing, há quanto tempo você trabalha? Conta um pouquinho quais são os desafios e o que mais você vê no dia a dia de uma importante marqueteira do setor. Então, estar no setor de marketing já é um desafio, né? Porque as pessoas têm uma dúvida gigantesca sobre o que é marketing. Então, a maioria fala, marketing é você fazer panfleto. Não, marketing é aquele digital. Então, o marketing pode ser muitas coisas, mas marketing é conexão. E quando você está falando, principalmente de um cliente que não quer ir para a empresa, é mais difícil. Porque muitas vezes aquele cliente não quer ir para o posto de combustível. Ele precisa ir para o posto de combustível, né? Então, você tem que começar a transformar aquela experiência, que muitas vezes não é a melhor, na experiência boa, que ele queira voltar. Então, que não seja só eu tenho que ir no posto. Não, eu quero ir naquele posto. Eu quero consumir aquela comida. Então, se você tem uma loja de conveniência, você fazer aquilo virar um clima agradável, relaxar, né, esse cliente, é o mais difícil, mas que a gente sempre consegue fazer. Espetacular. A gente vai, inclusive, adentrar sobre a análise e perfil comportamental do cliente, que é aquele empreendedor que realmente tem esse compromisso de entender o perfil do seu cliente, ele consegue proporcionar uma excelente experiência. Paloma, mas falando um pouquinho da natureza da sua agência, e eu tenho a satisfação de me incluir operacionalmente, eu estou ali estrategicamente, compartilhando também com o meu conhecimento de empresário do setor, está sendo uma enorme satisfação essa sinergia profissional. Mas por que Orior Marketing? E por que de uma maneira colegiada foi escolhida a capital de Goiânia para ser a sede dessa importante empresa? Então, Orior quer dizer original em latim, né? Ela tem um significado muito bonito, que é o que a gente quer trazer. Mas a Orior, diferente das agências convencionais, ela não é só uma agência. A Orior é a extensão estratégica da sua empresa, né? Então, nós somos intraempreendedores. Nós entramos dentro da empresa e nós vestimos a camisa. Então, não é aquele marketing que é desconexo
né? Que você olha, a empresa fala de uma forma, tem até piadinhas internas entre os clientes, e aí o marketing é totalmente sério, não tem nada a ver com a estratégia, né? Então, nós temos esse diferencial que é estar dentro e ser movidos ao resultado, né? Perfeitamente. E por que de Goiânia sediar essa importante agência para todo o Brasil? Ela é uma sede, né? Ela é um polo. Então, a gente percebeu que, estrategicamente, fazia muito sentido estar aqui. Por mais que as nossas comunicações sejam todas digitais. Porque a gente entende que o nosso perfil de cliente, que é o empresário, ele não está sempre na sede dele. Ele não está sempre na empresa dele. Então, a gente está digital para falar com ele em todas as áreas que ele precisa, né? Importante ressaltar que a Oreo Market tem correspondente e representante nas 5 regiões brasileiras. Sim. Né, onde vai poder ter uma experiência, um diagnóstico, um perfil comportamental específico do cliente contratante. Mas olha, Paloma, a gente vai abordar aqui um tema que é bem interessante. Muitos se falam, o que é o marketing? Se a gente olhar a grosso modo, tem gente que confunde muito. O marketing ela é uma extensão, você vai melhor poder detalhar para todos nós, mas marketing é um conjunto de ações estratégicas que leva à palavra marketing. Sim. A gente vai entender, inclusive, do porquê que certos empreendedores direcionam uma pessoa para fazer uma postagem estática e que não deixa de ser interessante, é um acesso aos serviços de marketing, mas marketing é muito mais que isso. Com certeza. Você poderia dizer para a gente detalhadamente o porquê que você enxerga que o conceito de marketing ele é amplo e poucas empresas estão inclusas nesse rol de ofertar realmente para os seus clientes uma comunicação de marketing por completo? Então, vou fazer até uma analogia que fica mais fácil de explicar, né? Perfeito. Então, vamos supor que você abra um posto de combustível. Nesse posto, você vai lá e faz vários panfletos, outdoors, faz aquele marketing offline que a gente chama, né? Isso é propaganda, né? Você está fazendo uma propaganda. Aí você pega um rapaz e coloca ele na rua mais movimentada da sua cidade e coloca ele com uma placa enorme dizendo assim: se você fizer um joinha para mim, você ganha desconto no meu posto. Isso é promoção. Mas aí se vem o Jornal da Cidade, olha aquela promoção e acha muito interessante, vai lá e faz um artigo sobre aquilo. Isso é publicidade. Se o prefeito da cidade olha para essa sua propaganda, para essa sua promoção, acha muito interessante e fala, viu, vem aqui jantar na minha casa, vamos conversar sobre o seu negócio, isso são relações públicas. E se você faz o planejamento de tudo isso, isso sim é marketing. Então tem essa diferença, né? Uau! Vocês puderam perceber que o conceito, de fato, ele é extenso, ele é amplo e completo. Isso é muito bom, Paloma, você dizer, porque quando a gente pergunta nas empresas que a gente acompanha, você tem marketing? Ele vai dizer, tenho. Sim. Aí você vai para a prática, tem alguém que realmente constrói alguns posts e entende que aquele universo da construção, que é muito importante por sinal, resume e caracteriza o que é o marketing. Mas como vocês puderam perceber, realmente o marketing é um conceito bem amplo e ele é a assinatura de tudo que a Paloma apresentou para a gente. Então, eu fiquei enormemente feliz com esse conceito e queria até entender um pouco sobre como que funciona a operação de uma maneira endógena dentro da Orion Market, considerando que vocês fizeram ali a prospecção de um importante cliente, como que é a análise que a Orion Market faz ao se posicionar no mercado? São várias perguntas. Sim. A gente pode entender qual é o perfil do cliente da Orion Market, como que vocês tratam ele chegando nessa importante agência. Então, nós nunca simplesmente pegamos esse cliente, né? Nós sempre fazemos um diagnóstico da empresa dele. E aproveitamos para até fazer um planejamento de negócios, né? Porque para o marketing funcionar, o resto da empresa precisa estar funcionando. Dentro, né, do diagnóstico, nós separamos a nossa operação em 3 partes. A parte de estratégia, que é onde fica os roteiristas, os estrategistas propriamente ditos. Então, a gente tem a parte de estratégia, operação e follow-up. Na parte de estratégia, como eu disse, ficam os estrategistas. É quem vai elaborar todo esse plano de negócios, quem vai elaborar as metas. Então, olha, nós precisamos alcançar XX clientes. A parte de operação é que ficam os nossos designers, o nosso gestor de tráfego, fica toda essa equipe que vai dar o respaldo
Se ele quer um marketing offline ou se ele quer um marketing online. Ou se ele até precisa de uma equipe de vendas, né? Porque muitas vezes só o marketing não funciona se não tem aquela pessoa que conversa, que fecha o negócio. E a equipe de follow-up é quem vai estar ali, especificamente para essa empresa, né? Então, a gente divide a nossa operação em 3 partes, assim. Sensacional. Então, você quer dizer que você tem setores. Isso. E ao ter esse contato com o seu cliente que está chegando, ele vai ser muito bem recepcionado, onde ele vai ser assistido exatamente em todas as fases. E tem a fase que você falou que é do follow-up, que é o acompanhamento da jornada do cliente, desde a apreciação que ele tem sobre a proposta da agência até o trabalho continuado, que inclusive vocês têm aí reuniões estratégicas com o cliente justamente para não destoar a missão, a visão e os valores dessa empresa contratante. É isso mesmo? Como eu disse para você, o marketing ele é conexão, né? Então, ele é conexão e planejamento. Por isso, a gente tem que ter essa reunião semanal para realinhar essas estratégias. Como o universo está sempre mudando, principalmente o universo do mercado, né? Quando a gente fala, é que ele sempre está mudando, ele sempre está em movimento, a gente precisa realinhar. Então, será que essa estratégia ela está tendo todo o resultado que a gente quer? Será que a gente não pode ir para a direita? E dentro disso, a gente olha até o universo da marca, que no caso seriam as cores, o branding, que é essa conexão, essa lembrança de marca. Será que seu cliente lembra de você quando ele está com problema? Ou ele só lembra de você quando ele precisa de um preço bom? Paloma, agora eu tenho que dar um depoimento. Como você sabe, eu eu ostento uma espécie de perfil empresarial. Sim. Que tem uma transição aí por alguns setores. Da construção civil, de investimento, da comunicação, da tecnologia. E, hora em vez, nessas experiências como contratante, eu me senti pouco conectado com essas nomenclaturas que, de fato, tudo que se conhece do marketing é uma espécie de importação, uma referência proveniente, especialmente do mercado americano. E eu percebo que muitos profissionais não se dão o trabalho de entrar no universo de conhecimento, tornar essas nomenclaturas Sim. mais simplificadas. Como que a Oriol Marketing vai conversar com os mais diversos perfis profissionais e de empreendedores de uma maneira que ele entenda? Sim. Para isso, a gente tem a nossa consultoria, né? Ela é quem salva essa comunicação. Porque você vê muitos marqueteiros, muitas agências que falam a língua, as suas próprias línguas, né? Uhum. Então, vai falar landing page, o próprio branding, CPL, CTA, e vai falar aquele abecedalho na frente do empresário, achando que está fazendo um bom trabalho. Mas aí você olha para o rosto dele e ele está mudo, ele está quieto, porque não é do universo dele. E por isso a consultoria ela vem para ensinar não só o que é essas palavras, o que é a tradução em inglês, mas para fazer esse empresário tomar as boas decisões dentro do seu marketing, tomar as boas decisões dentro da sua empresa. Porque quando a gente está falando de marketing de verdade, principalmente neuromarketing, que é você estudar o cérebro do seu consumidor, entender o que o seu consumidor entende lá na ponta, no início da jornada dele, você começa a entender quem é ele. E você tem que ter essa conexão simples. E o empresário tem que ter a cabeça de conseguir tomar essas boas decisões. Mas como que ele vai tomar boas decisões se ele está sempre preso à agência dele? Se ele está sempre preso ao marketing dele? Se vem o marqueteiro, o social media, o designer e fala assim, tá faltando CTA. Daí ele pergunta, mas o que é CTA? Call to action. Por que ninguém pode falar? Chamada para ação. Está faltando você chamar o seu cliente para ele vir para a venda, para ele vir para a sua empresa. Então, tem essa tradução. A gente cuida muito para não acabar falando essa linguagem de marqueteiro. Que entre o marqueteiro é simples, Sim. mas meio que o empresário fica desconexo dessa comunicação. Então, eu acho que, pelo que eu percebo, um dos desafios e que tem todo o cuidado Sim. proveniente do marketing da Oriol é fazer com que realmente eles falem a mesma língua, tanto a agência quanto o empreendedor. Sim, nós fazemos essa tradução, né? Uhum. É quase como se fosse uma tradução entre línguas, porque o empreendedor fala a língua dele e o marqueteiro fala a língua dele. E muitas vezes o marqueteiro, tentando mostrar serviço, fala só a sua língua e não percebe que o outro lado não está entendendo.
É simples a explanação, mas é uma situação completamente complexa Sim. no dia a dia e que tem muita recorrência dessa natureza. Bom, mas eu estava olhando ali o seu portfólio de clientes e ali você consegue atender, Paloma, empreendedores que já até têm um trabalho de marketing Sim. dentro de casa e você também atende empreendedores onde a sua agência entra por completo. Sim. É diferente trabalhar de maneira part-time, acessando alguns serviços específicos da sua agência para aquele cliente que acessa os serviços por completo da agência. Como que você lida? E eu até gostaria de saber essa dualidade. E como que você lida ali de mãos dadas com um trabalho de marketing já existente, que se for o caso de quem está nos acompanhando, que já tem um trabalho de marketing, você queira dar um upgrade em uma agência por completa, também vai encontrar na Oreo, é isso mesmo? Isso mesmo. Então varia muito. Se aquele cliente ele quer começar o marketing dele, mas ele não tem nada, né? Desde o offline ao digital, nós começamos. Então nós oferecemos esse serviço de tanto fazer a rede social deles, né, que é o social media, quanto o marketing offline, que seria os outdoors. Se ele é uma empresa local, ele é uma loja, por exemplo, um posto de combustível. Tem até a parte de sinalização e placa. Será que o seu cliente consegue chegar no seu posto? Será que tem uma placa ali que mostra onde que ele tem que estar? Então a gente tem todo esse cuidado dentro da nossa estratégia. E se o empresário já tem um time, nós vamos entrar como uma ajuda mesmo, com uma extensão dessa empresa dele. Então, a gente analisa qual que é os dados desse time. Será que esse time ele está realmente engajado? Será que esse time ele tem as metas que ele realmente precisa? Então, a gente tem esse cuidado para oferecer a melhor proposta, né? E essa consultoria, ao apresentar, ela é completamente gratuita. Sim. É o compromisso que você está fazendo com toda a nossa audiência. Sim. Caso queira acessar os serviços da Oreo Marketing, ele vai ter isso em sua possibilidade. Isso. Essa consultoria, esse diagnóstico, em ele tendo algum trabalho de marketing pré-existente, você está dizendo aqui para todos nós que a agência Orion será uma extensão estratégica. Isso. E caso ele não tenha, a agência vai entrar com todo esse trabalho. Olha, muito bacana. Tem um ponto que eu gostaria de entender. Evidentemente que todos os players que estão atuando no mercado e nesse nicho de marketing, eles têm ali o seu ponto forte. Eu percebi ali, olhando ali o portfólio da Oreo, que a assinatura máxima da especialidade da casa é neuromarketing. Sim. Eu gostaria de dar uma delineada para explicar. É uma palavra que a gente não ouve com tanta frequência, mas a gente trouxe uma especialista em neuromarketing e eu gostaria que ela pudesse dividir com todos nós o que quer dizer essa palavra que é tão chique. Eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada por neuromarketing, né? Então vamos pegar na própria palavra. Neuromarketing vem de neurociência misturando com o marketing. Então primeiro a gente tem a neurociência, que estuda o cérebro desse consumidor. Como que ele fala, o que ele entende, o que ele ouve, né? Então quando a gente vai fazer a parte de tráfego pago, que é fazer a publicidade para esse cliente, a gente tem todo o cuidado. Será que seu cliente são mais homens ou são mais mulheres? Qual é a idade dele? O que ele consome? Que tipo de livro que ele lê? Que tipo de música que ele escuta? Então, a gente tem todo esse cuidado de entender quem é ele. Ele é casado? Ele é solteiro? Ele tem filhos? Tudo isso vai mudar a forma como você tem que se comunicar com ele. E vai mudar também o seu retorno lá na frente. Então, não adianta você investir em um marketing que fala para mulheres se seu público é masculino. E vice-versa. Então, a gente tem todo esse cuidado. Entendi. Então, isso é muito interessante. O que você está dividindo aqui para a gente é que o neuromarketing ele se posiciona, ele é muito além de analisar o do porquê que o consumidor vai e acessa o produto. Não, ele vem antes disso, que é uma tomada ou do porquê que ele formata uma certa decisão. E isso é um trabalho bem amplo, né, no sentido Sim. de você entender o perfil comportamental, o que faz ele tomar aquela decisão e posteriormente acessar o seu produto ou o seu serviço. O neuromarketing ele vem para fazer perguntas para esse cliente. Por quê? Para quê?
E quando ele vai ter aquele produto? Depois que ele teve aquele produto, o que ele vai fazer com ele? Ele vai indicar para outro amigo? Por que ele indicou? Então, o neuromarketing ele veio para fazer várias perguntas e entender o cérebro desse consumidor, o que ele está pensando. Tanto que todo mundo tem aquela brincadeira de falar, o que passa na cabeça dele? O neuromarketing vem para entender o que passa na cabeça do seu cliente e a gente usa estratégia de acordo com o que ele pensa. Então, as cores vão interferir, os sons vão interferir, até o ambiente que você proporciona, o cheiro que você faz. Então, tudo isso interfere na decisão de compra do seu cliente, se ele vai continuar ou se ele não vai continuar com você. Então, o neuromarketing ele vem para ser até essa extensão estratégica do marketing, porque ele é um grande diferencial. Ele traz as respostas que o marketing muitas vezes não traz. Né? Muito bacana. Claro, a gente tem uma conexão, a nossa audiência é formada na imensa maioria para o setor de energia, Sim. Né, distribuição, revenda e geração de energia renovável. Eu queria que você desse um exemplo prático, porque eu vejo também que a Oreo está posicionada para um mercado aberto dos mais diversos setores. Existe alguma diferença aí de entender qual que é o perfil que tem um dono de posto? Por exemplo, para quem é dono de uma farmácia, o que você teria para analisar hipoteticamente esses dois perfis? Dando um exemplo prático do seu trabalho que você realiza todos os dias. Por que o dono de posto vai acessar um trabalho que é específico para o setor dele? Qual é o maior peso que esse revendedor vai demandar da agência Oreo, por exemplo? Tem uma grande diferença entre você trabalhar com empresas convencionais, empresas digitais, empresas locais. Tem uma grande diferença, inclusive de posto para combustível para outro posto de combustível, né? Então, a gente tendo essa experiência, é como se você pensasse o seguinte: você tem aquela roupa de tamanho único e você tem aquela roupa sob medida. Certo. A agência convencional, que trabalha com todo mundo e usa a mesma estratégia para todo mundo, ela é aquela roupa de tamanho único. Serve em muitas pessoas, mas ela não é perfeita para você. Entende? Não é sob medida. Não é sob medida. Então, uma agência que tem uma experiência no mercado, ela é sob medida. E tem muita diferença. Às vezes, se você é um dono de farmácia, você precisa fazer um marketing local, que a gente chama. Então, você tem que conversar com quem é da sua cidade. Às vezes, se você é um posto de combustível de rodovia, você não tem que conversar com a sua cidade. Às vezes, você tem que conversar com quem está passando. Então, você faz essa análise, né? Então, se você está posicionado numa cidade e tem a cidade do lado, quantas pessoas da cidade do lado passam pela sua rua? Será que o marketing também não tem que ir para elas? E já o dono dessa farmácia, não. O marketing tem que ser para essa cidade. Então, se você é uma empresa em Goiânia e ela é uma fabricação própria, mas ela só revende aqui, você não pode estar mandando, por exemplo, a sua publicidade lá para Pato Branco. Você não pode mandar a sua publicidade lá para Curitiba e esperar que tenha retorno. É impressionante que quando você divide com todos nós, a gente percebe que o conjunto que compõe o marketing é realmente uma construção. Sim. Porque muitas das vezes o empresário ele não está devidamente embasado no que ele está construindo de brand, que é marca, Isso. ao longo do tempo. Então, às vezes, ele se apoia em um trabalho improvisado de um post estático construído que tem a sua relevância, mas não é só isso. E o que você está dizendo aqui para a gente, não. A depender do nicho, do setor, do segmento, você internaliza, que é a teoria do empreendedor. Isso, que é aquele empreendedor que está ali dentro para ser realmente uma somatória do seu time. Sim. Entendendo na essência, né, questão de comportamental, os valores e missão da empresa, justamente para conseguir entregar a melhor proposta. Sim. A proposta que realmente conecta com o seu cliente final, e isso faz todo sentido, né? Tem toda a diferença, porque eu penso de uma forma e você pensa de outra. Provavelmente os produtos que eu compro não são os mesmos produtos que você compra. Existe uma empresa perfeita para mim e existe uma empresa perfeita para você. Entende? Então você tem que conectar. O problema é que as pessoas falam, o mercado está saturado. Não é que o mercado está saturado, você não está falando para a pessoa certa. Olha quantos milhões de pessoas nós temos no Brasil. Você tem que falar para o seu público. Quando você fala para o público ideal, você não tem que fazer força.
ele já está querendo aquele produto, ou ele precisa daquele produto. Quando você fala para o público errado, ou é caro, ou é muito difícil, ou eu não tenho tempo, ou eu não vou conseguir, deixa eu ver com a minha esposa, deixa eu ver com o meu sócio. Você tem aquela força para entrar dentro daquela empresa, ou se você é um produto final, tá muito caro, eu vou ter que comprar pela internet, ou eu vou ter que ir lá naquela loja comprar. E se você está falando com o seu público ideal, você não tem esse problema. A venda não é nenhuma somatória. Ela é uma consequência de uma entrega completa de tudo que a empresa oferece. Ela é uma consequência inevitável. Agora, como que essa realização da venda está chegando ali para o cliente final? Ele está acessando tendo uma excelente experiência ou ele está acessando porque ele precisa? O melhor dos cenários é quando ele acessa tendo uma excelente experiência. Sim. Porque ele vai garantir a recorrência dele mesmo e ele vai também indicar para outros que compõem o seu meio, seja familiar, amigo, colegas de trabalho. E eu acho que o marketing ajuda muito nisso, nessa ampliação de possibilidades. E, Nilson, é engraçado porque quando a gente está fazendo esse diagnóstico de marketing, a gente não consegue só enxergar aquele resultado final, né? Consegue enxergar até o nível de motivação da empresa. Porque muitas vezes você está fazendo aquele marketing que é incrível. Está chegando pessoas na sua empresa, mas elas não ficam. É muito legal ter clientes novos, mas se eles não ficarem, o que você faz? Quando a gente está estudando o marketing, o neuromarketing dentro da empresa, a gente sabe que às vezes aquele atendente não está feliz. A gente sabe que às vezes aquele frentista não está feliz. E aí o cliente, ele chega lá, nossa, eu vi aqui no Instagram, achei incrível, achei o local maravilhoso, os preços fazem sentido, estou motivado aí. Ele faz esse esforço de ir na sua empresa, mas ele é barrado pela sua recepcionista. Ele é barrado pela sua caixa, porque ela não consegue nem olhar para ele e dar um sorriso. E aí ele não volta. A gente vai falar, nossa, eu estou adorando está abrindo aqui várias possibilidades, porque eu sei que o nosso setor, Paloma, ele é muito carente ainda de uma prestatividade de altíssimo nível. E a gente está em um momento, toda essa onda de um marketing qualificado, ela é recente no nosso país. Quando você pega o perfil comportamental do empreendedor, ele é muito conservador. Sim. E a gente tem observado nas entrelinhas, quando você pega grandes bilionários, eles estão apresentando a sua face ali, mostrando a sua cara. E eu queria que você dividisse com todo o nosso público o seguinte: como que é quebrar esse paradigma? Como é mudar esse mindset aí do empreendedor, que muitas vezes a gente sabe da relevância, da importância e da essencialidade dele aparecer, mas nem sempre ele consegue. Sim. Qual é a mensagem? E primeiro, olha, qual que é a leitura que você faz desse cenário que é real e como que a Orion Marketing está trabalhando para mostrar para esses empreendedores que não é complexo dessa maneira ele aparecer e dar a sua mensagem ali para o seu público-alvo? Eu posso até dizer por experiência própria, né? Hoje eu entendo a importância de você estar à frente de uma câmera e você falar para o seu público. Porque, desculpa, ninguém melhor para falar do seu produto e do seu sonho do que você mesmo. Perfeito. A gente às vezes até terceiriza essa operação, é muito comum. Mas quando o dono da empresa, o idealizador, vai à frente da câmera e fala com o seu público, tem diferencial. Por isso que a gente vê, por exemplo, grandes CEOs aparecendo o tempo todo. Porque eles são uma marca e eles são aquele sentimento. Então, se você olha para, por exemplo, a empresa, até a da Meta, né, que é a do Mark Zuckerberg, você já faz associação com ele. Entre muitos, que você só precisa falar o nome do dono ou o nome da marca e você já faz associação e até um sentimento, né? Se você às vezes não gosta daquele Carlos dono... Carlos Luiza, de Flávio Augusto. Exato. Caíto Maia. A gente está falando aqui aqui é Tank Talk, mas estamos falando de uma espécie de um Shark Tank. São tanques de tubarões que são pessoas muito bem posicionadas com o seu nicho e que vocês podem perceber que eles estão ali diariamente, se não semanalmente, mas apresentando, sendo ali um fator motivador para o seu público interno. São dois principais públicos que todo negócio tem. Primeiro, ele está mandando e transmitindo uma confiança para o seu time interno. Sim. E depois conversando com aquele que mantém a estrutura de pé, que é seu cliente. Então, como que é a importância, por exemplo, do grande empreendedor, do empresário, falar com esses dois públicos?
Há uma diferença ou ele Sim. pode utilizar a mesma linguagem? Conta um pouquinho pra gente. Quando você está falando com o seu time, você tem que ser mais conectivo, né? Perfeito. Não que quando você não fale com o seu cliente, você não tenha que ser. Mas quando você está falando com o seu time tem que saber que ele está olhando nos seus olhos. Ele tem que ter confiança. Você tem que parar de ser um chefe e ser um líder, né? Você precisa parar de ser um chefe e ser um líder. E quando você está falando para o seu cliente, dependendo de quem ele é, você vai usar gírias, dependendo de quem ele é, você vai falar de uma maneira mais formal, dependendo de quem ele é, você vai até mudar as cores das suas vestimentas, porque você está sendo o porta-voz da sua marca. Você está sendo aquela pessoa que vai transmitir o que aquela marca está fazendo. Então, você é a lembrança. Você é o rosto que todo mundo vai lembrar. Né? Muito bacana. E essa vai ser uma pergunta importante, não que as outras não tenham sido, mas a gente percebe que o empresário, ao acessar uma agência de marketing, ele já quer ter uma espécie de custo-benefício. Ele quer encurtar todo esse processo, assim, eu quero entender de resultado. Como que você na posição de marqueteira, né, cuidadosa e atenciosa, existe a depender do perfil do cliente, da maneira como ele se encontra, de acordo com o diagnóstico, para que o marketing consiga entregar a performance que ele procura numa agência? Isso é diferente de empreendedor para empreendedor, Sim. de negócio para negócio, do estágio que ele se encontra. Divide um pouco para a gente, Paloma, qual é o diagnóstico que você tem visto com maior recorrência? E qual que é o diagnóstico que você fala, ó, se a empresa está nesse estágio, vai estar mais fácil para ele chegar aqui, que é a alta rentabilidade proveniente do trabalho do marketing. Com certeza. Por favor. O primeiro diferencial para saber se uma empresa vai ter um bom resultado é o empreendedor, ele quer aquele resultado? Porque muitas vezes você pode dizer para mim, Paloma, eu quero clientes. Mas você não vai direito na sua empresa, você não sabe como está seu atendimento, para você é um enorme esforço fazer um investimento. Você não está preocupado de verdade com aquela operação. E aí você fala, não, Paloma, eu quero clientes. Desculpa, eu acho que você está fazendo até uma falácia. Mas tem a diferença daquele empreendedor que ele quer o resultado, ele quer crescer, ele quer que a empresa dele cresça. E às vezes o empreendedor que está procurando a gente, ele está numa situação pior do que aquele que tá nem aí, tá deixando a empresa aí, aos ventos e tudo mais, mas o resultado dele vem antes, o resultado dele é mais forte porque ele quer estar dentro dessa operação. Ele quer ver a empresa crescer. É engraçado, né? Nem todos os empreendedores estão prontos para crescer e nem todos os empreendedores querem crescer. Isso é importante porque, às vezes, o marketing... Olha só, pessoal, pelo diagnóstico que a Paloma está dividindo aqui com todos nós, o marketing pode ser um problema. Sim. Se a sua empresa não estiver devidamente preparada para receber esse lead, para tratar bem, você está fazendo um trabalho inverso a uma construção de confiança, porque o trabalho do marketing vai acontecer, vão se utilizar todas as técnicas, o cliente vai chegar, ele chegou, entrou dentro da sua empresa, ele não foi bem abraçado com a proposição da proposta e serviço ofertado, é isso mesmo? Exatamente. Sabia que nem todas as empresas precisam bombar nas redes sociais para elas terem sucesso? Uau. Isso é uma coisa que todo mundo acha. Minha empresa precisa de muitos e muitos seguidores. Mas tem uma grande diferença de seguidor para cliente e de experiência, né? Então, a pessoa fala assim, Paloma, eu tô com 20 mil seguidores. Aí eu pergunto, desses 20 mil seguidores, quantos desses seguidores são seus clientes? Né? Não adianta você ter 20 mil seguidores. É a grande questão, né? Isso. Ou seja, daquele percentual do universo, de fato, quanto que é convergente para o que você entrega? Ou eles estão ali apenas para dar numerosidade e volumetria ao número de seguidores? Quando você manda um produto, uma oferta, qual é a adesão? É isso mesmo? Exatamente. Curtida e seguidor não paga a conta. Essa é a verdade. Tá? Curtida, comentário, direct não paga a conta. Então não venha me dizer, eu tenho 20 mil seguidores e eu faturo muito. Às vezes, aquele empreendedor, ele tem 1.000 seguidores, mas esses 1.000 seguidores, 700 são seus clientes. Às vezes, outro empreendedor tem 10 mil seguidores, mas não consegue vender R$1. Às vezes, eu tenho poucos seguidores, mas eu falo, Genilson, aquela camiseta é de altíssima qualidade. Legal. Isso te influencia e eu posso estar sendo a verdadeira influenciadora. E isso acontece quando os meus clientes me perguntam, Paloma, eu invisto em um influenciador grande? Eu digo, depende. Se o seu marketing ele é local, você trabalha dentro da sua empresa e ela funciona dentro de uma cidade, dentro de um pequeno ecossistema, não vá atrás de um influenciador grande.
Se seu plano é nacional, você quer pegar todo mundo, vai atrás de um influenciador grande. Então, tem essa diferença de você entender aonde que está indo o seu custo, aonde está indo o seu investimento. Porque se você é uma empresa, um posto de combustível local que não consegue atender, às vezes até pela internet, não adianta você estar investindo em um Neymar da vida que você não vai ter retorno. Pessoal, então, olha a importância de ter um marketing devidamente conectado com a essência do seu negócio. Não é simplesmente por uma questão de preço, eu vou acessar essa agência. Não, quando você acessa essa agência, ela vai apresentar para você a calibragem correta. Inclusive, está falando do seu financeiro, do seu caixa. Imagina um marketing apresentar uma estratégia desconexa com a sua estágio, com o seu estágio atual. Isso é danoso para as finanças. E isso acontece muito. Várias empresas que já entraram em contato comigo, elas falam assim, tenho 20 mil para gastar aqui, e aí ela falou que era para mim jogar em panfleto, né? Perfeito. Desculpa, mas panfleto é quase você jogar seu dinheiro no lixo. A efetividade da comunicação e conversão é baixíssima, inclusive, próximo de zero. O panfleto às vezes pode irritar seu cliente e você nem sabe. Você acha que está fazendo uma boa ação, mas você só está causando lixo e seu cliente está olhando ali e falando assim, nossa, tá me incomodando. Porque a gente tem até aquelas pessoas que fazem panfletagem e te entregam e você não consegue recusar dela. Você acaba pegando raiva daquela empresa sem saber. Interessante. Paloma, isso é importante, a gente está falando aqui, evidentemente, do portfólio de entrega e os cuidados que a agência Oreo tem para com o seu cliente atual e os que estão na esteira e os que vão chegar. É fato e é notório que alguns empreendedores se deixam levar por aquilo que ele entende que é valor. Quer ver um exemplo? Ele vai querer, eu quero ter visualização. Ou ele vai querer ter conversão. Aí ele fala assim, eu vou precisar contratar alguém que saiba fazer dancinha aqui para o TikTok. Então, como que você trabalha esse posicionamento? Primeiro você, evidentemente, vai entender se o que ele está pedindo há uma correspondência real de acordo com o que ele deseja. Como que é trabalhar, às vezes, com uma posição que o seu cliente tem e que é diferente da assinatura técnica do marketing? É difícil você convencê-lo? Mas eu quero alguém para fazer dancinha. Como é que você faz isso? Porque ele quer viralização. Sim. E ele esquece da conversão. Como que você lida com isso? O diagnóstico e o planejamento estratégico vem exatamente para isso. Então, quando o nosso cliente ele nos chama, ele vem com uma necessidade já, né? Perfeito. Então, às vezes é uma necessidade de caixa. Ele precisa de conversão o quanto antes, ele precisa lucrar. Já temos vários clientes que falam assim, Paloma, eu não quero mais clientes. Eu quero apenas fidelizar. E outros, não, eu quero que a minha empresa seja famosa. Então, a gente pegou esses 3 casos, né? Que um é conversão, o outro é fidelização, e o outro é viralização mesmo, é que a empresa seja famosa. Para esses 3 casos, nós temos 3 tipos de estratégias diferentes. Você não pode querer fazer dancinha e achar que seu cliente vai fidelizar assim. Assim como você também não pode fazer uma campanha de conversão e achar que você vai ficar famoso assim. Então, quando um cliente ele vem com uma estratégia que não tem sentido para aquela meta que ele passou, a gente só mostra. Olha, você veio com essa necessidade e a gente vai trabalhar para essa necessidade, para este número acontecer. Então, se ele vem com a necessidade de eu quero vender mais, nós vamos fazer você vender mais e não ficar famoso. E aí que tá, faz sentido para sua empresa trazer dancinha? Eu vejo que tá muito comum no marketing, muito comum nas redes sociais, você colocar seu funcionário para fazer dancinha na frente da sua loja. Isso pode ser até legal, você pode conseguir algumas curtidas, mas faz sentido para sua marca? Será que no final das contas as pessoas não vão olhar e falar assim, aquela loja ou aquele posto é das meninas que fazem dancinha? Será que é o tipo de imagem que você quer ser associado? E a longo prazo, faz sentido? E aqui no Brasil nós temos vários tipos de música, né? Faz sentido a música que você está colocando? Se for um importante cliente, empresário que tem aí conexão no Brasil inteiro, tem que ter um cuidado muito bem equilibrado, dosado, para entender qual que é aquela comunicação vai chegar nas mais diferentes regiões. Isso. A verdade é que você sendo grande ou pequeno, você tem que entender como a sua comunicação funciona. Você tem que pensar em como o seu cliente vai reagir com aquilo. Seu cliente ideal gosta daquilo? Não é como eu acho que tem que ser o marketing. É como o meu cliente quer que seja o marketing.
É como o meu cliente entende. Eu não posso te tratar como eu acho que eu devo te tratar. Sendo que, eu vou te agradar, eu vou tentar fidelizar você, Genilson, eu vou te dar uma caneca. Mas você quer um recado. E você, é só para entender, se você entende que o cliente está realmente sugerindo na sua mesa de tomada de decisão vai de uma maneira contrária à eficácia do que o marketing pode entregar, como que é essa firmeza? Você cede ou como que você administra esse conflito? Você tem um jogo de cintura aí? A gente sempre tem um jogo de cintura, mas eu faço essa explicação. Não tem como você pedir uma colheita de morangos plantando limões. E você também tem um compromisso de deixar tudo isso muito bem documentado. Com certeza. Que muitas das vezes pode acontecer da agência se deparar com um perfil de empresário, né, que tem uma posição muito firme, e para isso você se resguarda, né, toda a triagem, planejamento, estratégia em documento, para mostrar, olha, aqui realmente a gente inclusive apontou para essa direção, mas você realmente, para esses clientes, você tem também essa resguarda, né? Sim. Nós não temos a fórmula mágica. Existe muito aquele mito da fórmula mágica de eu não vou contar como eu fiz isso. Né? Entendi. Então, nós temos toda a nossa estratégia documentada, inclusive todas as sessões de reuniões. Se a gente está tendo uma consultoria, toda a consultoria documentada, assim que a gente desligou a câmera ou parou de conversar, a gente tem todo um documento, nós temos uma pessoa especializada para isso, para a gente te mandar. Até porque se a estratégia deu muito bom, a gente vai repetir. E a gente precisa, né, do caminho das pedras para repetir. Se a estratégia não foi como a gente esperava, a gente já consegue documentar e analisar qual foi o momento que não foi tão bom. E, inclusive, a gente consegue recapitular. Olha, você nos pediu branding, né? Você pediu reconhecimento de marca, que as pessoas lembrem da sua marca. E você não pediu conversão. Então, eu lembro do que ele me pediu, eu lembro do que foi acordado, documentado lá no começo da jornada, para ele se lembrar. Então, a gente tem esse jogo de cintura, mas a gente não cede porque é tudo muito bem documentado, é tudo bem descrito, a gente não chega a ter muitos desses problemas, não. Perfeitamente. Paloma, eu acho esse setor um setor brilhante, realmente é um setor que vem potencializar as estratégias dos mais diversos segmentos, ele realmente faz acontecer, mas a Orion Marketing está inserida em um ambiente altamente concorrencial, e eu digo porque observamos daqui. Tem muitas empresas, inclusive pessoas físicas mesmo, que se intitulam como uma agência. Sim. E a pergunta é bem simples. O que faz a Orion Marketing ser diferente do que se tem aí? Primeiro, pegando um apanhado aí, fazendo uma análise de profissionais que se intitulam como agência, que é um caso que a gente tem muito, e tem várias agências, e que, por sinal, como que a Orion Marketing se destoa dela de uma maneira competitivamente melhor? Antes de tudo, o nosso comprometimento é muito maior do que eu vejo no mercado. Na Orion, se você não tem os resultados esperados, se o problema foi nosso estratégico, a gente não só devolve todo o valor que você investiu, como a gente devolve mais de R$2.000 por você ter perdido o seu tempo com a gente, por você ter investido o seu tempo com a nossa empresa. E isso eu não vejo em outras agências. Break news, né? Quer dizer que se o empresário que acessar o serviço da Orion, ele fez um investimento, a gente faz um compromisso com ele, e se de tudo as estratégias de conversão não for correspondente, a Orion faz o compromisso em contrato de devolver toda a importância paga e um bônus adicional e um pedido de desculpa. Exatamente. E no seu histórico você já teve algum registro de devolução? Não. Acho que por isso mesmo você, com toda a confiança, faz esse compromisso. Mas eu realmente gostei, né, dessa abordagem, porque de fato não é só o que você fala, você documenta isso em contrato. E como é que está sendo a receptividade? Isso, de certa forma, leva a uma excelente credibilidade e um diferencial competitivo, né? Essa é a nossa vantagem competitiva. Porque quando eu apresento para o empresário que basicamente o único risco que ele vai ter com o nosso serviço é ele mesmo. Então, eu sempre falo, o único risco que você vai ter em contratar a Orion é seu e da sua empresa. Porque do nosso lado, a gente está disposto a
dar o nosso máximo, não só 100%, 110% para fazer o seu negócio acontecer. Então, falando nessa questão de contrato, a Oreo está posicionada ali com uma precificação muito interessante. Ela nem é a mais barata e nem deveria ser. Nunca. E também não é a que tem um preço mais exorbitante apresentado. A gente pode até dizer que ela Sim. tem um conjunto de valores maior. Mas a precificação ela fica muito bem administrada, é acessível para todo o perfil de empreendedor Sim. e empresário. Sim. Eu até queria que você dividisse com a nossa audiência qual que é o perfil, qual que é o diagnóstico que você faz, que você consiga entender. Esse é o nosso público. Ou a Orion está acessível a um profissional liberal, a quem tem uma microempresa, a quem tem uma multinacional, a quem tem uma rede de postos. Evidentemente que você também atende outros setores, Sim. além do de revenda e distribuição. O nosso público ideal é o empresário que fala: eu quero que a minha empresa exploda, eu quero que a minha empresa estoure, eu quero que a minha empresa tenha resultado. Paloma, eu estou aqui disposto para fazer com que a microempresa vire uma super empresa. Eu estou aqui disposto a que um posto de combustível vire uma rede inteira. Eu estou disposto a dedicar o meu tempo, a dedicar também o meu conhecimento, porque a gente precisa entender o que é aquele universo, né, daquela empresa. Então, esse é o nosso público ideal. Se você quer fazer a sua empresa crescer, a gente está aqui do seu lado. Mas se você não está disposto a entregar seu tempo, entregar seu conhecimento e a sua motivação, você não faz parte do nosso público ideal. Legal. Gostei do que eu ouvi aqui e eu gostaria que você deixasse aí uma comunicação para o mercado aberto. Por que eles têm que acessar a Orion Marketing? Aqueles que não têm um serviço de marketing ou aqueles que já têm um serviço de marketing. Você adiantou no início da nossa entrevista que a Orion tem um compromisso de entregar um diagnóstico completamente gratuito. E fica aí também o convite para que acompanhe o trabalho, o portfólio de cliente. A Orion tem ali a sua página no Instagram e tudo mais. Qual que é o comunicado que você entrega para todos aqueles que estão nos acompanhando? Paloma, a palavra está com você. Se você quer realmente ter bons resultados e ter resultados contínuos, a Orion está aqui do seu lado para te ajudar. Nós vamos trazer mais do que aquele marketing simplista e nós vamos te trazer para o nosso lado para que você tome as melhores decisões no marketing, nas suas vendas, no seu atendimento. Nós queremos fazer com que você se conecte com o seu cliente. E caso você não saiba qual que é o nível de marketing que você tem na sua empresa, a Orion está se dedicando a te entregar um diagnóstico completo e gratuito apenas para os Tank Talkers, né? De marketing para você entender como estão os seus dados hoje. O que você precisa fazer para crescer? E o que você precisa fazer para atingir as suas metas curtas, médias e a longo prazo, né? Então, se você quer ter resultados, se você quer que a sua empresa cresça de verdade, a gente fica esperando o seu contato. Inclusive, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, a Paloma Piloneto, especialista em neuromarketing, veio diretamente de Pato Branco, Paraná, para gravar aqui em Goiânia, e essa é uma das razões. A razão 2, e não menos importante, ela veio para a inauguração da sede da Orion Marketing aqui em Goiânia, que aí a gente faz o convite para que todos vocês acompanhem as próximas postagens, que vocês fiquem ligados, porque nós vamos apresentar uma mega estrutura com todos os nossos colaboradores. É uma agência completamente setorial, onde todos os campos correspondentes às atividades de uma empresa de marketing séria tem. Então, a Orion Marketing convida a todos vocês, né, assim mesmo, Paloma, Sim, a conhecer essa nova estrutura que está ficando pronta e que logo, logo a gente vai ter as imagens de todo o nosso time que está fazendo aí uma enorme diferença e ajudando os empreendedores de todo o Brasil a alcançar novos patamares de sucesso. Paloma, foi uma satisfação te receber aqui. Eu te Uma agradeço enorme pelo grande honra convite. tê-la como sócia. E eu acredito, e a gente já está vendo isso na prática, a Orion Marketing tem o tamanho do Brasil, é uma empresa que atende em todo o território nacional, Exato. mas que carinhosamente resolveu ser sediado aqui em Goiânia. Então, um forte abraço a todos vocês,
por terem acompanhado esse importante episódio. Paloma, muito obrigado por ter vindo. Todo o time da Think Talk te recepciona. Entenda que todos nós levamos esse abraço calorado para você e esperamos ter você aqui em outras ocasiões e oportunidades. A todos os Think Talk, muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio.